E agora a pregação da poderosa Palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, no capítulo 25. 2 Crônicas, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 5 até o 16. Vamos ler? Diz assim: E Amazias ajuntou a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim. E os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou o soldo, 100.000 varões, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor para te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que fossem ao seu lugar, pelo que se lhe acendeu a ira contra Judá. E voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, do mais alto da rocha, e os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Versículo 14. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste os deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? E sucedeu, pois, que falando-lhe ele, lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque te feririam? Então o profeta parou e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso, e não destes ouvidos ao meu conselho. Até aí só, essa é a palavra de Deus entre nós. Curve sua cabeça, vamos orar ao Pai mais uma vez. Bendito Deus, nós estamos nesse santo lugar, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra não é qualquer palavra, a Tua palavra não é palavra de homem, a Tua palavra é inspirada, é o pensamento de Deus, é o caráter de Deus, é os caminhos de Deus, são os princípios de Deus. E diante dessa palavra nós tememos e trememos, meu Deus. Nós te pedimos que em nome de Jesus, hoje aqui nós venhamos aprender algo importantíssimo para a nossa vida espiritual. Vem enriquecer-nos, meu Deus, com a Tua palavra. Nós te pedimos isso. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém e amém, amém, até aí.
Meus amados, nós somos uma sociedade extremamente materialista. Nós somos pessoas apegadas a coisas, a bens materiais. E quando eu falo de uma sociedade materialista, eu não estou falando simplesmente daquelas pessoas que se curvam diante dos bens, que vivem em função dos bens, que fazem tudo aquilo que os seus bens exigem e vivem em função deles. Eu estou falando aqui de algo muito mais profundo do que isso. Eu falo a respeito de nós como cristãos, porque muitas vezes as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos caminhos, muitas vezes eles cruzam com os caminhos do materialismo. E quando isso acontece, nós ficamos muitas vezes divididos no nosso modo de pensar. A nossa forma de agir, ela se subtrai em querer alcançar os prêmios que essa vida dá em função de seus bens. E é muito provável que entre nós aqui, pessoas que caminharam um dia na fé, confiando em Deus, perderam o foco completamente daquilo que deveriam ter com relação à sua vida espiritual, porque em algum momento eles começaram a pesar na balança os lucros, os dividendos, e isso, queridos, a gente percebe que muitas vezes nós nos esforçamos em obter sucesso, em fazer com que a nossa imagem, com que a prosperidade, com que os bens e a riqueza façam parte do nosso dia a dia, façam parte do nosso estilo de vida. Uma das leis básicas e fundamentais do capitalismo é: tenha lucro, faça tudo para ter lucro, faça tudo para ser próspero, faça tudo para ganhar, não faça negócios para perder. Ninguém aqui entra no negócio para perder. Nós todos queremos que tenhamos lucros naquilo que vendemos, naquilo que negociamos, naquilo que temos. Nós queremos que mesmo os nossos bens, eles venham a ser valorizados no mercado. Nós temos essa intenção. E quanto mais agressivo, mais selvagem for o materialismo na nossa sociedade, mais essa visão, ela se funde conosco, torna-se o nosso modo de vida, e nós começamos a pensar, a sentir e a viver em função desta lei. E nós vivemos hoje, se você olhar com olhos bastante atentos, diante de uma sociedade tiranizada pelos bens materiais. Existem pessoas que vivem pelos bens materiais. Existem pessoas que matam por bens financeiros. Existem pessoas que pisam nos outros por causa de bens financeiros. Existem pessoas que sacrificam a vida de outros por causa de bens financeiros. Isso você deve ter visto isso já. Todos os dias está ficando corriqueiro para nós. As pessoas se sacrificam por causa disso. E nós começamos a transformar isso numa moeda para nós. Tão importante que isso acaba apagando dos nossos corações os princípios bíblicos, aquilo pelos quais nós deveríamos viver. Porque nós pensamos apenas no lucro, pensamos apenas no ganho, pensamos apenas em estar prosperando e enriquecendo. Nós temos aqui alguns meninos que jogam bola, estão aqui hoje conosco. É bem verdade que o técnico dele nunca falou assim: ó, não tem problema se vocês perderem, o importante é competir, não é? Isso não acontece. Eles falam assim: o importante é competir e que você ganhe. Porque ninguém quer perder, ninguém gosta, por exemplo, de tomar um prejuízo, a gente sempre visa o lucro. Por isso, meus amados, esse texto é interessante. Porque nesse texto que nós acabamos de ler, o rei Amazias, ele passa por uma situação dessa em que o lucro lhe vem no coração, o prejuízo lhe vem no coração. Ele começa a olhar as coisas com cifrão nos olhos. E esse texto tem algo importante para nos ensinar, porque afinal de contas o rei Amazias era um homem temente a Deus. Uma pessoa que começou com seus princípios basilares muito bem fundamentados na palavra de Deus. Mas em determinado momento, a palavra de Deus diz que a nação de Judá, o reino do sul, estava sendo ameaçado de ser invadido pelos edomitas ou idumeus, conforme algumas traduções.
Eles começaram a se amontoar nos limites da nação de Judá ao sul. E eles então começaram a fazer barricadas e a regimentar gente. E o rei Amazias, quando ele começou a fazer um cálculo simples de número de soldados, ele percebeu que o exército que ele tinha na mão não teria nenhuma chance nessa guerra. Os edomeus, ou edomitas, eles eram milhares e milhares, eram pessoas que se multiplicavam pela planície, pelo vale do sal. Então, ele resolve fazer uma tentativa de negociação. Ele vai no seu reino vizinho, que é o reino do norte, Israel, porque naquele tempo a nação dos israelitas estava dividida em 2 reinos, existiam 2 reis, e o rei de Judá então vai para o rei de Israel e fala assim: olha, se vocês nos ajudarem aqui nessa empreitada, nessa guerra, se vocês impedirem que a nossa nação seja invadida, eu pago a vocês 100 talentos de prata. É uma fortuna isso. Se você tiver uma Bíblia de estudo, muitos aqui têm, eu sei, você vai ver que 1 talento de prata significa 45 quilos de prata. Seriam 4.500 quilos de prata. 1 quilo de prata está avaliado em $60 mil. 100 talentos, ou 4.500 quilos de prata, está avaliado em $6 milhões. Seriam 12 milhões de reais. E ele paga o exército do Reino do Norte, e ele se prepara para a guerra. Os soldados se misturam entre os seus soldados, parece um único exército, mas aí então aparece o homem de Deus, um profeta, e fala para ele assim: olha, não é para você ir para a guerra com esses da tribo do norte não, hein? Se você for, você deve se esforçar, mas você vai ser destruído com os teus irmãos, você vai morrer nessa guerra, você vai perder essa guerra. Preste bem atenção que é para você, é você despedir esse exército. Você contratou um exército, Deus não mandou você contratar, você o despeça já. E aí, queridos, nesse exato momento, os olhos de Amazias ficaram, como eu falei para você, não é? Como aqueles 2 cifrões. Ele falou assim: escuta, mas e agora? O que eu faço com os 100 talentos de prata que eu já paguei? Esses $6 milhões que eu já paguei? Esses 12 milhões de reais que eu já paguei? O que eu faço com isso? Agora já negociei. Agora já investi minha vida, já investi riqueza. É muito para o erário de Judá. O que eu faço com isso que investi? O Senhor falou para você não se comprometer, para você não se aliançar. O Senhor falou para você não fazer esses pactos, esses concertos. Mas o que eu faço com esse dinheiro? Quem que vai arcar com esse prejuízo? E ele falou assim: rapaz, será que você ainda não aprendeu? Será que ainda você não conseguiu entender que mais tem Deus para dar? Mais tem Deus para dar para você. Preste bem atenção, rapaz. Se Deus não for contigo, olha, Deus tem poder para ajudar e tem poder para fazer cair. Se você não obedecer ao Senhor, você pode contratar o mundo inteiro, que você não vai ser vitorioso. Você já pensou? Que coisa. E aí então, ele vai para o seu exército e começa a separar os seus soldados. Tira todos os soldados do exército de Israel e fala para eles assim: ó, vocês não podem batalhar conosco, nessa batalha vocês não vão. Vocês podem levar o dinheiro que já paguei, vocês vão ganhar sem trabalhar, sem lutar, sem guerrear, vocês podem voltar para a vossa nação, mas a nação de Israel é uma nação guerreira, uma nação que gosta da briga. Eles ficaram zangados por não ter que lutar, cheio de ira por causa que eles não tiveram que lutar. Você está achando que a gente não tem capacidade? Você está achando que a gente não tem competência? Não, não é isso, é que Deus mandou, vocês podem ir embora, volte para o seu território, volte para a vossa nação, vocês não vão lutar conosco. E a palavra de Deus então diz que Amazias ele vai para o Vale do Sal com aquele seu pequeno exército, e lá a Bíblia diz que Deus lhe dá vitória. Ele fere os edomitas, e a palavra de Deus diz que ele fere 10 mil, e depois então quando eles estão fugindo ele captura mais 10 mil,
E acontece uma coisa aqui na palavra de Deus, que é uma coisa assim até meio grotesca, mas vocês vão entender o porquê. Ele leva esses inimigos para um alto penhasco, e lá do penhasco ele começa a jogá-los todos para baixo, e eles vão se arrebentando naquela altura toda. Mas tudo isso tem um significado, porque os idumeus se consideravam homens voadores. Eles entravam nas nações dizendo que as suas casas eram feitas nos penhascos como as das águias. Eles diziam assim: aqui ninguém alcança a nossa nação, porque nós somos como águias. Então o rei Amazias falou assim: vamos ver se voa esse povo. Vamos ver se esse povo voa. Ih, rapaz, não voa, traz outra aí. E assim foram 10.000 que morreram penhasco abaixo. Podiam ter morrido na espada, podiam ter morrido de outra forma, mas foi para poder fazer com que eles aprendessem que eles não são homens águias. Mas esse texto traz para nós algumas lições preciosas para a nossa vida que eu quero compartilhar com você, porque eu acho que aos poucos, se a gente não prestar atenção, nós vamos sendo tomados por essa visão capitalista, essa visão de bens materiais. Mesmo você que não tem, às vezes fica sonhando em ter e acaba investindo toda a tua vida nisso, e você tem que aprender algumas coisas que são princípios da palavra de Deus. Primeiro deles: muitas perdas na vida trazem enormes bênçãos para a nossa alma. Vamos repetir juntos? Muitas perdas na vida trazem enormes bênçãos para a nossa alma. Por isso, não se assuste quando você sofrer a perda. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de tomar prejuízo, mas sabe, nós devemos considerar pela palavra de Deus, que se você é filho de Deus, se você serve a Deus, se você está na presença de Deus, se você é um homem, uma mulher de Deus, você tem que considerar que nem todas as perdas que temos são na verdade perdas reais. Muitas delas são enormes bênçãos para a nossa vida. Vou dar 3 exemplos para você, só para você ter mais ou menos uma situação disso, você vai concordar comigo. Angélica, eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha própria vida, né? Angélica não foi minha primeira paixão na vida. Eu já me apaixonei quando era pequeno por uma outra moça, uma outra menina. E quando eu não fui correspondido, você acha? E quando eu não fui correspondido, eu achei que o mundo ia acabar. Eu falei assim: não quero saber de casar com nenhuma outra mulher. Não é? A gente chora e fala não, aí pede a morte, não é assim? A gente acha que nunca mais vai ser feliz, a gente acha que nunca vai conseguir conquistar o amor de verdade, nunca vai conseguir amar ninguém mais na vida, que nunca vamos conseguir reconstituir a nossa família, que nunca vamos conseguir construir uma família. A gente acha todas essas coisas. Mas o tempo passou, conheci a Angélica, e uns tempos atrás, quando eu fui a Santos, que eu vi novamente essa pessoa por quem eu gostei, me apaixonei quando era criança, eu olhei para a Angélica e falei assim: graças a Deus, graças a Deus. Falei: ô livramento, ô libertação bendita. Preste bem atenção. Quantos de nós aqui já estamos hoje, você que está com a tua esposa, você que está com o teu esposo, você já teve alguns amores na tua vida, o qual você achou que você nunca mais ia conseguir amar ninguém, nunca mais ia se recuperar, já pediu a morte, ficou difícil para você, você achou que nunca mais se levantaria, e hoje você olha essas coisas e você começa a perceber como que a vida começa a ter sentido, como Deus te ama. Situações de trabalho, muitas vezes nós não conseguimos entender, às vezes nós dedicamos a nossa vida numa empresa, nós nos damos, colocamos ali o nosso suor, a nossa saúde, o nosso tempo, colocamos as nossas habilidades, estudamos para se aperfeiçoar, e de repente essa empresa chega num momento difícil e fala assim: ó, infelizmente os seus serviços não são mais necessários aqui. Aí você fica pensando: meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E de repente Deus te abre uma porta melhor, Deus abre alguma coisa para você fazer, que você agora começa a entender, por exemplo, que isso tudo foi plano de Deus na tua vida.
Não é assim, Dinei? Hã? O Dinei trabalhava no Maranhão um tempão, daqui a pouco aconteceu, não foi isso? Abriu a padaria dele, tem um negócio dele, graças a Deus está melhor. Quer dizer, Deus tem coisas melhores para fazer na nossa vida que muitas vezes nós não conseguimos imaginar. Achamos, por exemplo, que essa é a porta da nossa vida, a chance da nossa vida, e nem percebemos que muitas perdas acontecem na nossa vida, porque Deus tem o interesse de nos abençoar. E negócios? Está lá tudo certo, a coisa parece promissora, você não fecha o negócio, você acha que era o negócio da sua vida, e de repente você vai ver que o futuro vai começar a mostrar que aquilo era tudo um embuste, aquilo era tudo uma armadilha, aquilo tudo era com a falcatrua, aquilo tudo era uma pilantragem, e você foi livre porque você não fez aquele negócio. No dia em que você não fechou, você achou que era o negócio da tua vida, e que você perdeu a grande oportunidade da sua vida, mas o futuro começou a mostrar para você que Deus estava te privando de um tropeço, de uma tristeza, de algo que você um dia ia amargar na sua vida. Muitas perdas trazem bênçãos e ganhos reais, queridos. Isso sem considerar os ganhos psicológicos e os ganhos espirituais que muitas das perdas traz. Mas muitas vezes a gente começa a focar no lucro. A gente não percebe que muitas vezes, quando a gente só foca o lucro, a gente acaba perdendo muitas vezes os nossos princípios morais, a gente acaba perdendo, por exemplo, a nossa comunhão com Deus, a nossa parte psicológica começa a se deteriorar, a gente não percebe que vai se desmilinguindo em outras áreas da vida, na vida relacional, familiar. Você ganhou dinheiro, mas destruiu família. Você ganhou dinheiro, mas perdeu o crescimento de teus filhos. Você ganhou dinheiro, mas você perdeu muitas coisas que você hoje lamenta, que se você pudesse fazer, você faria de outra forma. E é exatamente isso que o homem de Deus diz: mais tem Deus para dar, mais tem Deus para dar. Uma vez eu ouvi uma música até evangélica, não era assim grande coisa a música, mas ela tinha uma letra muito bonita, que dizia assim: portas que se abrem e portas que se fecham são iguais a portas fechadas e abertas por Deus. Se é Deus quem fecha a porta, queridos, glória a Deus, porque o Deus que fecha a porta abre outras. Se é Deus quem abre portas, glória a Deus. E se é Deus quem fecha, glória a Deus também, porque portas que se fecham são iguais a portas que se abrem quando abertas e fechadas por Deus. Mas olha, por isso, uma coisa importante que você deve ter como atitude é que quando uma porta fechar para você, quando uma grande oportunidade se fechar para você, quando você perder alguma coisa que você considerava de muito valor, comece a orar a Deus e diga assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu achava que isso aqui era a oportunidade da minha vida, eu entendia que eu ia construir minha vida em função disso, ou com esse, ou com alguém, eu pensava que isso aqui era a grande bênção da minha vida seria essa, mas agora foi tirado de mim. Eu quero compreender, Senhor, que Tu és Deus soberano, que Tu és Deus bondoso, que Tu cuida da minha vida, Tu sabe o que é melhor para mim. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio, Senhor, na Tua soberania, eu confio no meu Deus. Eu sei que meu Deus está cuidando da minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso, muitas vezes Deus está tentando curar teu coração. É por isso que a Bíblia recomenda: em tudo dai graças. Não é por tudo, preste bem atenção. Não é por tudo. Você perdeu o emprego, você fala assim: dei graças a Deus por ter perdido o emprego. Não, mas na perda do emprego, dê graças. No sofrimento da perda, dê graças. Dê graças por aquele momento que você está passando, porque a Bíblia diz isso: em tudo dai graças. No momento da tribulação, dai graças. Não dá graça pela tribulação, mas dá graças a Deus no meio da tribulação, porque naquilo Deus está tratando com você, e a palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é a vontade de Deus para nós. Muitas vezes nós não entendemos esse quebra-cabeça que muitas vezes Deus monta, mas é exatamente porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os planos de Deus não são os nossos planos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E quantas perdas abençoadas nós precisamos ter na vida, queridos? Quantas
portas fechadas nós precisamos ter na vida, portas fechadas por Deus, para a gente poder crescer, para a gente poder se aprimorar, para a gente poder se aperfeiçoar. Quantas e quantas não precisam acontecer para você saber lá na frente o quanto Deus te ama. Louvado seja o nome de Jesus. Segundo lugar, nem todo ganho também traz ganho real. Às vezes, o ganho é um grande embaraço na nossa vida. Nesse texto aqui, eu não sei se você percebeu na leitura, a palavra de Deus diz que Deus o abençoa. Ele é vitorioso contra os edomitas. Ele sai com todo o despojo da guerra, como acontece em todas as guerras. Ele traz toda a riqueza, ele despoja o inimigo de tudo. E ele começa a se envaidecer no seu coração, ele começa a se achar egoísta, vaidoso. E a palavra de Deus diz então que quando ele volta para a sua terra, depois de ter matado os idumeus, os edomitas, a palavra de Deus diz que ele traz também os deuses dos edomitas, e ele se prostra diante deles, e queima incenso, se curva diante desses deuses. E o homem de Deus é levantado para ele e diz assim: escuta, esses deuses que você está trazendo com você não foram suficientes para proteger a nação deles de você. Se você acha que agora você conseguiu essa vitória, você vai se prostrar a esses deuses derrotados, esses deuses que foram vencidos, você não dá glória a Deus da vitória que você teve, ao Deus de Israel que te deu a mão, que em pequeno número fez você conquistar a vitória. Não é estranho isso, queridos? Que a grande vitória desse homem se torna o seu maior embaraço, que a grande vitória desse homem se torna o seu maior problema. E o texto diz que quando o profeta começa a dizer, ele fala assim: o que você está fazendo aí, rapaz? Você acha que você agora é o conselheiro do rei? Você quer morrer? É melhor você calar a boca, hein, profeta? Aí o profeta diz assim: agora já sei que Deus retirou de você a sua bênção. Deus retirou de você a sua bênção. Isso é terrível, terrível. E a palavra de Deus diz então que ele resolve, a gente não continuou lendo, mas a palavra de Deus diz que ele resolve brigar com os seus irmãos, aqueles que ele despediu, porque ele estava todo envaidecido, que ganhou a guerra, ele podia vencer qualquer um. Então ele vai para a guerra contra os seus irmãos, aquele exército que ele despediu, entendeu, Alex? Aí o que acontece? A palavra de Deus diz que ele então apanha, ele leva uma surra, ele perde a guerra. Por quê? Porque nem todo ganho traz ganhos reais, alguns trazem prejuízo. Ele tinha que aproveitar a vitória dada por Deus para se dedicar mais, para dizer: é verdade, Deus é forte mesmo, puxa, esse Deus é grande, nós com pouco número conseguimos vencer, atingimos o nosso objetivo. Deus, o teu plano foi melhor, eu pensava que tinha que ter um grande exército para vencer os idumeus, mas eu só precisava do Senhor. Olha, Deus, vou me dedicar por toda a vida, vou me dedicar por toda a minha vida ao Senhor. Mas não, se afasta. E muitas vezes acontece isso, ganhamos dinheiro, enriquecemos, prosperamos, para a nossa própria desgraça. Aí começamos a nos encurvar diante de outros deuses, como o Deus do materialismo. Vamos nos tornando vaidosos, presunçosos, arrogantes, vamos nos esquecendo de Deus. E aí vamos construindo uma história paralela àquela que Deus queria construir para nós. Existe uma palavra no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 7 em diante, que são palavras que eu trago no meu coração, queria compartilhar com vocês isso. Palavras de sabedoria, faladas por Agur. Ele diz assim: duas coisas te peço, Senhor, antes que eu morra, Senhor, por favor, não me negue. Afasta de mim a vaidade e a língua mentirosa, e não me des nem a riqueza nem a pobreza. E ele continua dizendo assim: não me dê a riqueza,
para que eu, ficando rico, acabe me esquecendo do Senhor, acabe saindo dos teus caminhos. Não me dê a pobreza para que eu, vindo roubar, acabe profanando o teu nome. Oh, aquele lá não é servo de Deus, está roubando. Não me dê a pobreza para que eu não venha roubar e acabe profanando o teu nome. Mas dá-me a minha porção acostumada. Dá-me, Senhor, aquela minha porção acostumada. Dá que eu viva com dignidade diante dos homens, de cabeça erguida, que eu tenha condição de pagar os meus compromissos, que eu tenha alimento na minha mesa, que eu saiba que todo alimento que a minha mesa tem foi provisão de Deus na minha vida. E aí vamos. Alcançamos posições mirabolantes, alcançamos títulos, faculdades, enchemos a parede, doutorado, mestrado, pós-graduação no exterior, essas coisas todas, mas nem percebemos muitas vezes que nesse projeto todo a gente se perdeu, a nossa alma definhou. A pessoa nem percebe, mas mudou para pior. Não tem paz, não consegue dormir direito, é intranquila. São pessoas que vivem na insegurança. Nesse projeto de conquistar, perdeu relacionamentos significativos e importantes. O ganho foi perda. Ganhou para se esquecer de Deus, para se afastar de Deus. Por isso, nem todo ganho é ganho que traz bênção real. Não quero dizer com isso que você não deve prosperar, que você não deve conquistar nada. Mas se a tua conquista não faz você se aproximar de Deus à medida que você vence, então tem alguma coisa que você precisa considerar novamente. Existem algumas coisas que você precisa reavaliar na tua vida. O Salmo 106, ele fala uma coisa interessante aí. Se você puder abrir lá, abra comigo rapidinho, a gente vai ler. Salmo 106, versículos 14 e 15. E aqui fala a respeito das bênçãos de Deus em função mesmo da própria rebelião do povo de Deus. E aqui fala, por exemplo, do texto em que o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho. Versículo 7 diz assim: os nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Versículo 9, repreendeu o Mar Vermelho e esse secou. Quer dizer, Deus veio fazendo coisa, Deus veio provendo, Deus veio fazendo maravilha, Deus veio colocando esse povo num alto e sublime retiro. Mas no versículo 14 diz assim: mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Aí o que diz o texto? Diz assim: satisfez-lhe os desejos, mas a sua alma definhou. Ou seja, eles conseguiram o que a cobiça do coração queria alcançar, mas a alma foi murchando, a alma foi secando, a alma foi se tornando árida, perdeu comunhão, perdeu posição diante de Deus. E tudo isso por quê? Porque o texto diz assim: deixaram-se levar pela cobiça. Gente, preste bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Se for para a gente ter sucesso, para a nossa alma definhar, não queremos isso. Se for para a gente ter sucesso, para a gente começar a apodrecer na vida espiritual, isso não serve para nós. Não dá. Eu quero vida simples, mais feliz. Eu prefiro o meu café com leite, com pão, com manteiga, meus amados, mas com paz na minha casa. Eu prefiro o arroz com ovo frito em cima, arroz branco com ovo em cima, mas saber que a paz reina no lar, saber que a comunhão com Deus flui, porque a palavra de Deus diz assim: olha, é melhor uma casa com hortaliças onde existe paz, do que uma casa onde tem boi cevado, mas existe contenda. O que conta é a bênção de Deus. Dinheiro não pode ser critério absoluto das nossas decisões, nem o ponto final e o resultado daquilo que vai influenciar naquilo que vamos decidir. Terceiro lugar, o que conta no final das contas é se Deus está ou não do nosso
lado. O profeta chega, olha para ele, para Amazias, e diz assim: rapaz, se você for assim, desse jeito, com esse exército misturado, olha, você vai pelejar, empreende bem a tua força, cinge bem os teus lombos, mas você vai perder, rapaz, escuta o que eu estou te falando. Porque Deus tem poder para ajudar e Deus tem poder para fazer cair. Ou seja, o que conta no final é se Deus está do nosso lado. O que conta no final é se Deus conosco está. É isso que conta. E é isso que a Bíblia começa a mostrar, por exemplo, em suas referências e suas histórias. Pessoas que da fraqueza tiraram força, da derrota tiraram a vitória. Por quê? Porque Deus estava com eles. Vocês lembram-se da história de José? Que é uma história de fracasso que nem a história de José. Odiado por seus irmãos, foi colocado numa cova, e a palavra de Deus, quando passou uma caravana de midianitas, ele foi vendido, foi para o Egito, sem RG, sem passaporte, sem SIC, sem carteira de trabalho, sem família, sem amigos, sem ninguém, sem casa, como escravo. E quando chega lá, começa a trabalhar na casa de Potifar, a mulher então se afeiçoa a ele, e um dia que não tem ninguém em casa, ela fala assim: vem cá, vem neném, deita aqui. Aí ele falou assim: não, olha, você vai perder tudo, hein? Eu perco tudo, posso perder a posição que conquistei aqui, posso perder os cargos que conquistei, posso perder a confiança do meu senhor Potifar, mas uma coisa eu não posso perder Deus na minha vida, eu não posso perder Deus. Eu posso perder todas as coisas, mas eu não posso perder o Senhor. E muitas vezes perdemos a Deus. Cobiçamos o que não era para ser cobiçado, nos envolvemos no que não era para a gente se envolver, a gente se agarra a coisas que não deveria se agarrar, e aí então perdemos a bênção de Deus. Só mais um exemplo bíblico para você entender essa parte de Deus conosco. Isso é o que é o mais importante. Vocês lembram da história de Eliseu e o comandante da tropa síria, Naamã? Ele era leproso, ele chega até Israel procurando um profeta do Senhor e encontra Eliseu. E Eliseu manda ele se lavar lá no Rio Jordão por 7 vezes. E ele se lava e ele então fica curado da sua lepra. E a palavra de Deus diz então que ele chega para Eliseu e fala assim: olha, eu trouxe muitas pratas aqui, e eu queria dar a você, trouxe vestes festivais, vestes de festa, quero dar a você. Ele falou assim: não quero nada disso, você pode levar o que é seu, vai embora, pode ir embora, não quero nada que é seu, pode ir embora, leva tudo, não quero nada. E Naamã vai embora para sua casa, e Geazi, que era o moço de Eliseu, ele, quando percebe que o profeta está meio assim distraído, ele pega mais 2 moços e corre atrás de Naamã e fala assim: ô seu Naamã, o profeta Eliseu mudou de ideia. Ele falou: aí se não dá para o senhor dar aí um talentinho de prata para ele, um talentinho de prata, $60 mil. Se não dava para dar um talentinho de prata, eu falei assim: não, rapaz, toma 2 talentos. Está lá no Bíblia, pode ver. 2 Reis, capítulo 5. Não precisa abrir agora. Toma aqui as vestes festivais, e era tanta coisa que tinha que ter 2 moços para ajudar a carregar. Aí ele chega em casa e tal, aí Eliseu pergunta para ele assim: escuta, Geazi, onde é que você estava? Eu falei assim: eu estava aqui cuidando da casa aqui. Rapaz, onde é que você estava? Eu estava aqui, estava cuidando das coisas aqui. Você acha que o meu espírito não foi com você quando você foi lá pedir a Naamã o dinheiro, as vestes festivais? Isso era a hora para você começar a cobiçar no teu coração? Isso era a hora? Isso era a hora para você começar a empreender tua vida nesse negócio? Para você começar a cobiçar riqueza? Você vai ter muito dinheiro. Você vai ter $120 mil para você começar um negócio para você. Mas também a lepra de Naamã vai passar para você. Que valor teria agora aquela riqueza se a vida foi contaminada pela lepra? De que valor teria? Meus amados, o que interessa na nossa vida é se nós temos a bênção de Deus. É o que conta para nós.
Por isso, não se aventure na vida sozinho. Não fica aí tentando fazer as coisas nos teus projetos, por exemplo, sem Deus. Coloca Deus na avaliação desses teus caminhos, desses teus planos, dessas tuas decisões. Sabe por quê? Porque aqueles que tentam carreira solo no Evangelho se dão mal. Aqueles que tentam carreira solo na vida espiritual, eles sempre quebram a cara. O que vale é se Deus está conosco. Eu ouvi um exemplo agora dos nossos dias, só para você ter uma ideia, nós já estamos terminando a mensagem, de um pastor lá de Goiás. Ele estava contando que um homem se converteu na igreja, e é engraçado que quando uma pessoa se converte na igreja, acha que todo crente é gente boa, né? Todo crente é honesto. A pessoa quando se converte pensa que não existe crente pilantra, pensa que não existe crente safado, crente pilantra, pronto. E ele então acabou fazendo negócio com um dos irmãos da igreja, e ele colocou lá na mão dele para poder abrir um negócio, $35 mil. E esse cara, ó, fugiu. Ele quase perde a fé. Ele, quando descobriu onde esse homem estava, ele ficou pensando no coração se contratava alguém para matar ele. Ele começou a ter amargura no coração, ele começou a se sentir muito mal com aquilo, até o dia então que ele dobrou os seus joelhos e colocou isso na conta de Deus. Ele falou assim: Deus, eu não quero viver amargurado, eu não quero viver com esse sentimento no meu coração, eu não quero viver com esse sentimento de querer matar. Então, olha, por favor, Senhor, o Senhor, por favor, apaga isso do meu coração, eu coloco isso, esse prejuízo na tua conta, o Senhor cuida disso, eu não quero mais me envolver com isso, não quero mais ter nenhum sentimento. E o pastor que estava contando esse testemunho falou que ele foi muito abençoado por Deus, muito mais do que aquele dinheiro que ele deu. Ele se tornou um homem muito próspero na cidade, lá no estado de Goiás. E um dia, ele acaba encontrando esse moço numa antessala assim, que não dava para ninguém, nenhum dos dois fugir. E esse moço se aproximou dele e falou assim: eu fiz muito mal a você, não é? Ele falou assim: você fez muito mal. Você ficou com muita raiva de mim, né? Eu falei assim: fiquei com muita raiva de você. Pensei até te matar. Você sabe que eu vivi a minha vida toda enganando pessoas, até hoje eu não tenho nada. E eu vejo você aí, você foi enganado e perdeu uma quantia vultuosa de dinheiro, conseguiu se levantar, conseguiu se erguer. Puxa, você é uma pessoa tão abençoada, né? Aí ele virou para aquele homem e falou assim: você sabe por que isso? Porque mais tem Deus para dar. Às vezes, nós temos o foco naquilo que nós estamos perdendo e não naquilo que Deus pode nos dar. Último ponto para a gente poder terminar, queridos. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você agora, porque qual que é, na verdade, o grande ganho da vida? Quem que é o grande vencedor nessa vida? Quem que é o homem próspero segundo Deus? Segundo as Escrituras? Afinal de contas, qual é o grande valor da vida? O que se deve ganhar nessa vida? E a palavra de Deus, ela coloca para nós, queridos, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida na vida, olha, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, seja uma pessoa cheia de alegria, seja uma pessoa cheia de paz, caminhe nessa vida sabendo que você tem uma riqueza que ninguém pode roubar de você, porque ela está entesourada em Deus no céu. Saiba disso, que ninguém pode riscar o teu nome do livro da vida. Saiba que você é uma pessoa amada por Deus e Deus te ama. Saiba que você é uma pessoa que quando for para o céu, o teu maior bem e a tua maior riqueza é Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor Jesus, foi Ele quem disse, falou assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e acabar perder a alma? E a Bíblia nos diz, queridos, que Moisés, que vivia lá no palácio do rei, o menino tinha tudo que você possa imaginar que a época poderia dar, seria hoje como se fosse o filho do Obama, seria como se fosse alguém em uma posição como essa, que vivia na Casa Branca, porque o Egito era a maior potência da época. Moisés, a palavra de Deus diz assim, que ele considerou a vergonha de Cristo, o opróbrio de Cristo, como maior riqueza.
do que as riquezas e os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão, ele enxergava lá na frente. Ele preferiu viver no deserto, armar tendas, caminharem com o povo naquele deserto árido, empoeirado, porque ele contemplava uma coisa que ninguém podia dar para ele, que era o galardão celestial. Muitos amigos seus já foram, muitos vão mais rápido do que você imagina, e você não pode ir despreparado, sem esse teu coração acertado com Deus, porque se você partir sem Jesus, meu amado, a vida eterna para você, por mais que você tenha, vai ser terrível. A vida eterna só se encontra na pessoa de Cristo. O grande ganho dessa vida, queridos, é o ganho eterno, da vida eterna, e isso só se encontra na pessoa de Cristo Jesus. O grande ganho da vida é você viver em paz com Deus através de Cristo, porque não existe nenhum outro meio pelo qual você possa estabelecer comunhão com Deus se não for com Jesus e através de Cristo. Mas muitas vezes nós somos cegos pelos ganhos materiais e não enxergamos o ganho eterno. E eu gostaria que nessa noite você acolhesse aí no teu coração essa mensagem que nós estamos pregando hoje, porque você pode perder tudo nessa vida. Tudo, mas você não pode perder Jesus. O apóstolo Paulo, ele, quando se encontrou com Cristo, ele escreve aos Filipenses dizendo assim: todas as coisas eu considerei como refúgio, todas as coisas eu considerei como esterco, porque o meu objetivo na vida tornou-se ganhar a Cristo. E uma coisa fácil, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa fácil, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem todo ganho é ganho real, nem toda perda é perda real. Existem perdas que trazem enormes bênçãos, e existem ganhos que são uma verdadeira perdição. Mas nós não podemos caminhar nessa vida sem Deus, e não podemos ir para a eternidade sem Jesus. Peço a você que fique em pé, por favor.